sejam todos bem-vindos à nossa 6ª edição do Conexões Estratégicas. Hoje, nossa convidada Suelen Mengato, psicóloga, consultora da Companhia da Estratégia. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Vamos falar de um assunto que é checkmate nesse momento. Nós vamos falar sobre saúde mental. Como lidar com esse tema nesse momento onde nós estamos tão vulneráveis, né? É um momento onde a gente tem visto que muitas pessoas estão inseguras diante desse mercado de incerteza. Então, esse nosso Conexão Estratégica de hoje é um convite que eu e a Suelen fazemos a todos vocês para a gente refletir sobre isso. E claro que a Suelen vai nos dar aqui dicas, né, de como lidar com essa situação, insights para que a gente possa pensar e rever dentro das empresas como nós tratamos com a nossa equipe. Eu quero aproveitar para convidar vocês, antes de chamar a Suelen aqui, para convidar vocês para conhecerem o nosso site, conhecerem também os nossos conteúdos. Essa semana a gente lançou lá no site um artigo que até a Suelen que elaborou esse conteúdo para a gente, que fala sobre trabalho e felicidade. Então, é um artigo bem interessante, uma reflexão que vale a pena. Quem nos segue aqui no Instagram, é só clicar lá, já tem acesso, mas também está no nosso site. Então, antes de chamar a Su aqui, deixa eu apresentar a Suelen para vocês. A Suelen Mengato, além de psicóloga, ela é mãe, esposa, palestrante, empreendedora, está há mais de 10 anos na atuação clínica, com demandas de depressão, ansiedade. Um trabalho muito focado na psicologia aplicada à alimentação, tá? Onde fundou o projeto No Controle, que esse ano fez aniversário. Também a Suelen, ela atua na área organizacional há mais de 15 anos e inclui também os clientes da Companhia da Estratégia, porque ela é nossa parceira. A Suelen tem MBA executivo de recursos humanos pela INPG e pela USP, e diversas capacitações. Ela também atua nas linhas de pesquisa, de avaliação de desempenho e comprometimento com trabalhos apresentados em eventos e congressos e palestras na região Sul e Sudeste. Eu quero convidar vocês a darem boas-vindas para a Su. Bom dia, Su, tudo bem? Olá! Seja bem-vinda. Fala um pouquinho do seu trabalho aqui pra gente. Fala também dessa proposta para a gente iniciar essa conversa. E eu convido a todos que estão participando aqui para mandarem também suas perguntas, mandarem seus coraçõezinhos, para a gente ficar bem feliz e motivada aqui para conversar, tá bom? Então, bom, tu já fez uma apresentação tão bonita que eu nem sei o que eu falo. Mas enfim, né, eu sou psicóloga e eu atuo com a parte de saúde mental, então, nas organizações já há 15 anos, né, e na área clínica há 10 anos. Fala pra gente qual que é o conceito, o que é saúde mental? Para a gente poder falar sobre isso na nossa conversa de hoje, acho que é essencial a gente trazer para quem está nos assistindo o que significa saúde mental, e para a gente poder falar como isso impacta nas organizações. Então, a saúde mental, por muito tempo, foi a simples ausência de doença, né? Então, não tenho nenhuma pessoa com depressão ou que sofra de algum transtorno mental dentro da organização. Então, isso significava saúde mental. Mas esse conceito mudou já há bastante tempo, e hoje ele vai muito além de simplesmente não ter doença. Eles têm um significado relacionado ao bem-estar. Quando esse conceito mudou lá em 1950, se não me falha a memória, a Organização Mundial da Saúde falava sobre um bem-estar, e isso causou um impacto enorme, né? Vários teóricos até se revoltaram, porque o que vai representar esse bendito desse bem-estar, né? E hoje já se tem o entendimento de que esse bem-estar dentro de uma empresa, por exemplo, ele representa a tua capacidade de colocar as tuas habilidades em prática, de lidar com as tensões do dia a dia, né, de lidar com esse sofrimento, né, que é inerente ao ser humano, de forma produtiva, né, e capaz de ajudar, de apoiar, né, a comunidade, o local, enfim, a empresa onde você está inserido. Então, ele é bem amplo, né? Existem várias possibilidades de se pensar, né, a saúde mental. E como é que a gente pode identificar, nesse momento,
para as empresas a questão da saúde mental? Como é que a gente pode trazer para esse momento quanto ele é significativo? Então, esse é um momento único, né, onde a gente está vivendo uma coisa, olha, nunca vista antes, né, a forma de trabalho, né, muitas empresas não estavam acostumadas com esse formato de trabalho, muitas pessoas, né, não estavam acostumadas a trabalhar home office, por exemplo, né, e avaliar essa saúde mental é interessante a gente ter primeiro um parâmetro, né, de como eram essas pessoas antes, né, de como são essas pessoas hoje, né, o quanto elas realmente conseguem ser produtivas, lidar com as tensões, né, porque nós não deixamos de ser pessoas, né, então todo mundo tem os seus problemas em casa, tem o seu contexto, né, isso ficou um pouco maior a partir do momento em que a gente está vivendo tensões um pouco maiores, então é interessante ter esse parâmetro de como eram essas pessoas hoje, como elas são, como eram antes, como são hoje, para poder verificar. É um bom indicador de saúde quando a gente mede uma mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento é interessante que seja avaliada. E qual que é a relação que a gente pode estabelecer da saúde mental com as emoções? Porque elas têm total conexão, mas eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito de a relação que há entre as emoções. Nós estamos vivendo um turbilhão de emoção, né, nos últimos meses, e o que isso traz de benefício ou o que isso interfere na nossa saúde mental? Então, tem 100% de conexão. Nós somos uma geração que foi criada para não apresentar emoções. Não é para chorar, fica quieto, engole o choro. A gente foi criado para não dizer, só expressar emoções boas, né? Tipo, sou feliz, estou alegre, estou bem, né? Se eu estou triste, eu não coloco. As empresas, por exemplo, que têm uma abertura para essa questão da saúde mental, elas têm essa capacidade de ouvir, de receber, de perceber essas emoções. Então, as pessoas têm essa abertura de dizer, eu estou bem hoje, eu não estou bem, aconteceu alguma coisa, enfim. A nossa capacidade de expressar a emoção, ela faz muito bem para a gente, e a forma como a empresa vai receber isso também representa essa saúde mental. E sabe que você falando agora dessa questão como a gente lida, até queria compartilhar com o pessoal que está aqui nos assistindo, e também que você nos ajudasse a entender, porque assim, quando a gente é criança, como é que a gente lida com medo? Né? E até hoje, isso fica um reflexo hoje dentro das organizações. O medo, ele é encarado como, se eu demonstrar medo, eu estou demonstrando covardia, né? Se eu demonstrar alegria quando criança, não seja tolo. Então, às vezes isso marca a gente, né? A raiva, uma criança que demonstra raiva, depois ela está demonstrando maldade, que é uma criança maldosa. Não, ela está vivenciando um sentimento, né? A tristeza para as pessoas representa um sentimento de fraqueza. As pessoas interpretam que eu estou triste porque a pessoa é fraca, né? E o nojo, eu estou falando aqui, estou lembrando daquele desenho que eu acho sensacional, que é o Divertidamente. Eu fico lembrando dos personagens, né? O nojo, que todo mundo, o nojo, ele representa uma pessoa snob, né? Eu não posso sentir nojo porque senão vou me transformar numa pessoa snob. E o amor para algumas pessoas, né? Quando a gente está lá na nossa formação, eu demonstrar amor pode significar que eu sou dependente. Então, como a gente tem essa relação com as emoções, né, de criança, que elas não vou dizer deturvam, mas assim, elas misturam o que realmente significa, né? E isso afeta diretamente a nossa saúde mental, porque são dificuldades que num momento como esse que a gente está vivendo, ele vai trazer para a gente essas interpretações equivocadas, né, dos sentimentos. É um preconceito, né? A gente foi criado a partir deles. E hoje já existe, claro, formatos de criação completamente diferentes, né? Então, hoje tu vê, né, as crianças aprendendo a lidar com a raiva, né? Entendendo que a raiva é como uma onda, que ela vem, ela dá um caldo, depois ela vai embora.
né? Que na hora que ela está dando caldo, não é hora de tomar decisão, não é hora de agir, é hora de esperar. Então, hoje já existe, né, um cuidado diferente com as crianças, que também é aplicado aos adultos, né? De aprender a lidar, porque muitas empresas ainda continuam lidando como esse pai e essa mãe, que ainda ensinam, não, tá triste? Como assim? Que fraqueza é essa? Né? Tá desenvolvendo depressão? Não, então ele não está à altura desse cargo, ele não tem capacidade para lidar com essa função, por exemplo. E nessa situação que a gente está vivenciando, está tudo mais aflorado, né? Eu gostaria que tu compartilhasse conosco assim, o exemplo de como essas emoções, elas afetam hoje a saúde mental dentro das organizações. Quais são os efeitos que você tem percebido ou que é comum em situações como essa aparecerem de forma forte, para que os líderes que estão aqui nos ouvindo, as organizações, elas possam identificar isso dentro da empresa para poder tratar melhor? É o que a gente tem visto de uma forma bem mais vasta, né? Já estava muito comum a questão da depressão. A depressão e até o suicídio dentro das organizações. Ele já estava bem presente antes dessa situação toda. E agora a gente vê a ansiedade caindo, matando em cima das pessoas. Pessoas que estão, às vezes, lá trabalhando, mas estão, assim, de corpo presente, porque a cabeça, ela não consegue parar ali na frente do computador, na frente do cliente, para focar no que ela está fazendo. Pessoas que não conseguem ter, né, mais uma atenção com relação ao que ela estava executando, né, ter memória para lembrar o que ela estava fazendo, porque a ansiedade está falando muito mais alto. Pessoas, às vezes, com sintomas físicos mesmo, uma palpitação, uma incomodação, não consigo ficar parado, sabe? Esses pequenos sinais, pequenas sensações de pessoas mais agitadas, que normalmente não eram, de pessoas menos atentas, ou com menos memória, com menos foco, menos produtivas, podem ser um sinal da ansiedade batendo. É importante que os líderes, principalmente, estejam atentos, né, porque a primeira tendência das pessoas é levar para esse lado do preconceito, como tu falou, de tentar rechaçar isso, não é comigo, né, ou tentar passar por cima, né, enterrar, dar um jeito de enfiar num buraco para ninguém ver e seguir adiante, nada aconteceu, né? Bola para frente. Né? E aquilo continua, porque ele está guardado em algum lugar, está esperando um momento está bolando um plano diabólico para sair e dizer, olha para mim, eu sou raiva, eu estou aqui, entende? Eu sou ansiedade, né? Ela não fica enterrada como a gente gostaria, né? Então, o que a gente mais vê hoje é a ansiedade, principalmente. Então, vou partir dessa informação que você trouxe da ansiedade, né? Que todo mundo hoje é ansioso. E todo mundo é tudo um pouco, né? Na verdade. Mas eu queria que tu explicasse para a gente, trouxesse informações para que a gente clareasse a nossa mente no dia a dia. Essas sensações, esses efeitos, né? Da nossa emoção, como a ansiedade que tem junto com as emoções que a gente tem. Elas se confundem às vezes a gente não sabe se é o que a gente está pensando, se é o que nós somos, e como você falou, existe o preconceito de você achar que a pessoa porque tem raiva é isso, mas qual é a relação do ser e da emoção, né? Do ser ansioso, do estar ansioso. Qual que é essa relação, para que a gente possa entender melhor? As pessoas dizem muito, eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou sempre ansiosa. Mas, na verdade, as pessoas não são ansiosas, elas têm ansiedade às vezes, ponto. Isso é bem pontual, né? A partir do momento em que eu tomo isso para mim, eu sou ansiosa, eu represento, né? Isso passa a fazer parte de mim de uma forma mais forte. E a diferença da sensação, né, do sentimento de ansiedade e as emoções é que, assim, a emoção, tu não consegue barrar. A emoção faz parte do ser humano, então você vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir. O sentimento aí é a forma como você lida com essa
emoção. Então, quem fala de ansiedade normalmente fala de um sentimento de agonia, de incomodação, né? Às vezes uma inquietude, né? Normalmente, às vezes a raiva está envolvida, mas assim, é sentimento, né? É uma interpretação, já passou pela gente, já está lá no cérebro, numa interpretação, né, nossa, do que representa, o que representa essa inquietude. Você falando agora, eu pensei, poxa, então um líder, antes de ele tentar entender o seu liderado, é importante que ele reconheça as suas emoções, entenda o que ele está sentindo, né? Para poder ter lá como os principais papéis de um líder, ser o facilitador, de ser um mentor. Antes de eu agir, eu preciso me identificar e lidar com as minhas emoções, né, com a minha saúde mental. E você falou agora, né, de que eu não sou, né, aquele sentimento. E como eu sei que cada indivíduo é diferente, que há todo um cuidado de ver como lidar com as situações, mas o que a gente vê de comum, de forma para que eu possa melhor lidar com isso, para que eu possa orientar as equipes dentro da empresa? Como tu falou, o líder, ele exerce um papel muito importante, né? O gestor é como um maestro, né? Então, assim, da forma como ele rege, né? Às vezes as coisas acontecem, da forma como vibra, né? Como ele vibra, a equipe vibra junto. Então, é importante que esse gestor, que esse líder, primeiro, que ele entenda, que ele reconheça os seus sentimentos, as suas emoções, que ele lide bem com a sua própria saúde mental, né, que ele tenha compreensão dos limites e tudo mais, né, mas o mais interessante é a forma como ele incentiva, a forma como ele estimula essa saúde mental dentro da empresa. Né, então, o papel-chave do líder, né, quando ele tem uma frustração dentro da equipe, como que ele lida com essa frustração, né? Será que ele dispara a raiva enlouquecidamente, né? Arruma culpado, bota a culpa em todo mundo, né? Será que ele lida de uma forma imatura ou será que ele lida com maturidade em relação a essa frustração em frente à equipe, né? Como é que é o exemplo que ele dá, né? Porque a empresa por si, ela pode ter, e é interessante, né, programas voltados para o incentivo, né, à saúde mental, pode ter, até tem empresas que fazem o atendimento psicológico dentro da empresa, ou que fazem um convênio, né, e promovem a saúde mental, ou grupos, palestras e tudo mais. Mas o líder, né, ele é muito chave, porque ele pode, né, mostrar para a equipe uma forma mais madura de lidar com a saúde, de lidar com as questões, né? E a equipe, ele pode representar, dar abertura também para essas pessoas falarem dos próprios sentimentos, por exemplo, né? Isso não precisa ser um programa necessariamente da empresa. Tem empresas em que você chega, quando você vai bater o ponto, tem as carinhas lá, né? Estou feliz, triste, alegre, tarará, tem as carinhas, você escolhe, dependendo da carinha, você vai direto para o psicólogo, depois você vai trabalhar, né? Agora, esse líder, se ele tem, né, essa percepção, ele consegue saber que a pessoa, fulano está um pouco mais quieto hoje, ciclano está um pouco mais agitado hoje, ele tem essa percepção e essa abertura, essa possibilidade de chamar para conversar de uma forma leve, né, que não seja assim uma cobrança. Sim, é uma forma de perceber, né? Eu vou dar uma paradinha aqui pra gente, porque muita gente entrou aqui enquanto a gente conversava. Quero dar as boas-vindas aqui a Priscila, seja bem-vinda, Priscila, Graziela, o Marcos, que eu sempre me atrapalho aqui, porque eu aperto no lugar errado. Patrick Dauer, seja bem-vindo, Diego, a Su, o Brancher, a Cleusa, bom dia, Cleusa, seja bem-vinda, obrigada, Diego. Gente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que nós estivemos conversando, manda aqui para a gente, porque é importantíssimo até para a gente enriquecer a nossa conversa, porque isso permeia a nossa vida, permeia as organizações, e quem trabalha com pessoas não tem como você evitar. Josi, seja bem-vinda. Então, Su,
Bom dia, Julie. Tudo bom? Eu queria aqui falar um pouquinho, porque às vezes você falou aqui do perceber, né? E a gente falou agora há pouco do que as emoções, geralmente, elas são como elas são concebidas, como elas são entendidas pela forma como nós fomos orientados desde a infância, né? A nossa geração e algumas gerações também atrás. Mas, por exemplo, existe todo um sentimento, existe uma importância em cima desses sentimentos que proporcionam a saúde mental, e me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Mas, por exemplo, existe, eu li e já vi algumas informações, porque eu me preocupo também em entender o outro para poder ter um melhor relacionamento. E principalmente em equipe, a gente poder extrair o melhor de cada um. Então, por exemplo, o medo, né? Vamos falar das emoções de novo. O medo não é algo ruim. E às vezes o pessoal, ter medo, ter ansiedade é ruim. Como você tinha falado já há pouco, brevemente, qual que é a função de cada emoção? Acho que é bom a gente falar aqui, para que o líder, ao identificar que tem lá, está sentindo medo, nesse momento está sentindo medo, ele entender o que o sentimento está dizendo para ele aceitar e poder lidar melhor, né? Eu acho que talvez isso seja interessante. O que significa o medo? Então, o medo, claro, né, tudo depende do momento, da situação, né, da forma de representação dessa pessoa, né? Mas tanto o medo quanto a raiva, eles têm uma conexão com a proteção, né? A raiva normalmente relacionada a uma questão de espaço, né? Então, levaram a minha autonomia, levaram alguma, né? Enfim, uma atividade que eu fazia, enfim, alguma questão relacionada normalmente mais a espaço, a papéis que a gente desempenha, né? E o medo aí no sentido da frustração, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Né? E aí entra essa questão, assim, da minha capacidade, né, que alguns autores que chamam de sublimação, de lidar, de transformar esse sentimento, transformar esse medo em algo bom, né? Então, vamos supor que o líder colocou uma meta, a meta é muito alta, né? Então, rola aquele medo, né? Ou rola aquela raiva, né? Do tipo, poxa, estava tão bom assim, né? O que aconteceu? Por que teve que mudar, né? Já agora que eu alcancei essa, muda de novo. Então, os dois têm uma relação com a proteção, né? Então, eles são importantes, né? Porque muitas vezes eles têm uma conexão com o crescimento, né? Então, você passa pela situação de medo, você trabalha, aquilo sublima, né? Processa, transforma e pode responder de uma forma positiva ou não, né? Mas o medo, até naquele filme Divertidamente que você falou, ele aparecia em todas as situações em que havia, né, um processo de transformação, em que havia um crescimento, né, que a menina deixava de ser criança, passava a ser adolescente. O medo, né, ele estava muito presente. Então, o medo não é ruim, é a gente que aprende a interpretar que o medo e a raiva são ruins, né, e a alegria é boa. Mas não, todos os sentimentos são importantes. Sim, eu ouvi já e li que o medo está relacionado com o nosso instinto de preservação da vida, né? Então, ele vai ser sempre acionado na nossa mente quando a gente está se sentindo de alguma forma ameaçado, né? Então, uma mudança ameaça aquilo que eu estou acostumada a viver, né? A sentir, aquilo que está confortável, como você falou. Então, eu posso concluir aqui que o medo faz parte do dia da liderança de todas as equipes. A gente está trabalhando todos os dias com transformação. Então, o medo, a leitura que eu faço do que você nos trouxe o medo é um convite para a gente mudar, né? Um convite para algo novo, né? Então, entender que aquele momento que nos trouxe ali insegurança, que num primeiro momento, né, eu vou me preservar, num primeiro momento eu vou me proteger, é um convite para uma nova situação, que pode ser prazerosa, né?
Depende Sim, da forma porque como a gente vê. quando a gente não tem daí essa questão da saúde mental bem resolvida, né? Quando a gente não está bem, aí esse medo ele não te joga para frente, assim, né? Ele não te projeta, ele te paralisa, né? E aí é onde a gente diz que algumas pessoas afundam, né? Afundam no medo, porque não consegue transformar, né? Não consegue lidar com esse medo. Eu ouvi um termo bem bacana, que acho que foi você que comentou, que existe o funcional e o disfuncional. O funcional é o que a gente sente, como a gente vai lidar, é isso, Su? E o disfuncional é esse, é o medo que nos paralisa, né? Eu gosto de usar esse termo quando a gente fala de comida. Quando a gente lida de uma forma funcional, né? A gente consegue processar, transformar, né? E daí vem o medo é bom, daí a ansiedade é boa, tudo isso é bom, né? Agora, quando a gente lida com ele de uma forma disfuncional, aí a gente procura um culpado, a gente pega o peso pra gente, a culpa é toda nossa, e aí a gente não vai dar conta, e aí vira uma frustração, né? Vira uma pedra, a gente se enterra naquela, né? No buraco que aquela pedra fez e não sai mais do lugar. Vou aproveitar que você falou. Explica pra gente o que é frustração. Porque isso faz parte do dia a dia do empreendedor, do líder, do profissional, né? O que é frustração? Ela é consequência de quê? Então, a frustração é consequência de uma expectativa, né? Normalmente, ela é resultado de algo que a gente esperava que fosse diferente, né? Então, mudou o colega que vai trabalhar comigo, né? Enfim, e eu espero uma pessoa exatamente igual àquela que trabalhava comigo, né? E aí chega uma pessoa diferente. Então eu vou para casa daquele, poxa, fulano é assim, fulano fala assim, fulano é assado, né? Isso é frustração, é a forma como a gente, é a diferença entre o que a gente espera, né, a expectativa, e a realidade que a gente tem, né? Quando essa expectativa é muito maior, a gente se frustra, né? E aí vai ter que correr atrás, ou muda a expectativa, né? Ou muda a realidade, que é muito mais difícil. Sim, e engraçado, eu estava falando aqui, agora eu estava lembrando, recentemente eu estava fazendo um trabalho em que a liderança está mudando, né? Já está sendo incluído um novo líder no processo, e ao conversar com as pessoas, elas dizem, não, porque eu já estava acostumada a lidar com um outro líder. E esse líder, ele é totalmente diferente, e isso é ruim. E aí eu achei muito engraçado, porque isso foi um relato que a maior parte da equipe trouxe, que queriam manter aquele líder. Só que detalhe, aquele líder, ele está se aposentando. Então, assim, não tem como voltar. E as pessoas são diferentes, né? Então, a gente cria essa expectativa, às vezes traz um problema quando a gente olhar, né? Que eu tentei conversar com eles, vamos olhar por outra forma. A gente está conhecendo essa pessoa. A gente não tem como defini-la nesse momento, né? E quem estava aqui não vai estar, né? Vai mudar a situação. Então, a gente vai aprender a criar, vai ter que precisar criar um novo vínculo, a criar um novo relacionamento, é natural. Então, o medo do novo também. O medo do novo, né? E isso a gente falou do medo, que todo mundo fala do medo, isso é um assunto muito rebatido, muito falado. Mas eu acho também legal a gente falar, claro, a ansiedade é uma consequência relacionada ao medo, né? As expectativas que a gente falou agora. A raiva, né? Você falou da raiva. O que a raiva significa para nós, de uma forma funcional? O que ela traz para nós de aprendizado? Então, a raiva, como ela tem essa conexão com a proteção do meu espaço, né, ela tem uma relação com a minha afirmação, né, enquanto pessoa, com o que eu desempenho, com o que eu faço, até com a minha própria realização, né, porque o espaço nem é, às vezes, um espaço físico, mas, assim, o espaço emocional que eu ocupo na vida de uma determinada pessoa, né? Mudou o líder. E eu era o braço direito do líder.
e agora entrou um líder novo, entende? Então eu tenho tudo, né, para ter primeiro raiva e ir contra esse líder novo, né? A partir do momento em que eu começo a ocupar o meu espaço novamente, né, a ter um espaço de importância, de independência, de autonomia, né, a ter esse espaço que não é necessariamente físico meu de volta, né, ou, né, transformado em outro formato de espaço, essa raiva diminui, né? Então ela nos protege, né, de alguma forma ela nos protege daquilo que a gente criou, né, para a gente mesmo, enquanto função, enquanto papel. Agora uma pergunta cabeluda, sabe, Su? Ai, que medo. A gente começou agora há pouco. Gente, eu estou falando das minhas dúvidas, vocês tragam as dúvidas de vocês também. Eu acho que tem até deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, temos uma afirmação do Diego. Só temos medo do desconhecido. A ação elimina o medo. Mesmo. Concordo, Diego. Mas uma coisa que é uma dúvida minha. As emoções, elas são nosso instinto, é o resultado de como nós nos percebemos em determinadas situações, né? E aí, há pouco você comentou, e alguns autores também comentam, que a gente não pode inibir as nossas emoções, a gente precisa compreendê-las e, de certa forma, a gente precisa libertá-las, né? Para sentir, que não é para você prender, né? Me corrija se eu estiver errado. E a raiva é um sentimento forte, né? E eu, quando identificar que eu tenho raiva, como eu expressar isso? E, por outro lado, né, eu, como um gestor, eu tenho que expressar essa minha raiva ou não? E quando for na minha equipe, né, quando tiver essas provocações, quando houver essa situação de mudança, como que a raiva ela pode ser apresentada, pode ser trabalhada de uma forma mais leve, sem coibir, mas que isso possa ser expressado? Dá um norte aí pra gente nesse sentido. Assim, né, não existe o ideal, né, existe o que funciona com determinada equipe, com determinada pessoa, né? Então quando a gente fala de raiva, a gente fala daquela onda que eu te falei antes, né, então é uma onda muito forte que te dá um caldo que deixa sem norte, né, tu literalmente, né, tu cai. Então, quando a gente está falando de um líder, né, esse líder durante esse processo, né, quando ele está com essa sensação, né, com essa emoção muito forte de raiva, ele não pode, né, isso é uma regra realmente, não pode tomar nenhum tipo de decisão, né, vamos mandar fulano embora, não, fulano, vamos fazer, né, uma decisão estratégica dentro da empresa, qualquer processo de mudança, durante esse sentimento muito forte de raiva, não dá para tomar nenhuma decisão, né, porque é muito provável que vá se arrepender depois, ou que depois vá processar a informação de uma forma diferente, né, então ali como, acho que o Diego falou, né, a raiva, para lidar com isso, a gente precisa lidar com o medo, lidar com as emoções, a gente tem que agir, ok, só que primeiro a gente precisa entender, né, então, tô com raiva porque, né, o que me deixou exatamente com este sentimento, né? O que me trouxe até ele, o que me apresentou esse sentimento, né? Porque muitas vezes essa conexão não é com o outro, não é a culpa do outro, mas é algo meu, né? Algo meu que eu reflito, que eu vejo, né, no outro. Então é interessante que se eu sou um gestor, por exemplo, eu tenho isso muito frequente, né? Eu sou uma pessoa que sente muita raiva, tenho isso muito forte em mim, muito, né, muito feroz, essa voracidade muito grande, né? Então tem pessoas que precisam externalizar a raiva de uma forma que não seja na empresa, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem esporte, que lutam mesmo, que fazem alguma coisa que joga essa raiva para fora, né? Boxe, sei lá, né? Alguma coisa mais agressiva onde eu consigo colocar isso para fora, né? E quando eu estou na empresa, eu preciso aí realmente lidar com ele de forma a não ser
a não representar esse sentimento, essa emoção para os outros, porque a forma como eu represento, ela pode ser reproduzida, né? Eu já vi algumas vezes em reuniões assim, o diretor, o gestor e a equipe, e aí a equipe vai contra o gestor e o diretor, ao invés de ouvir as partes, conversar, negociar, entender e deixar para depois fazer um feedback, né, negativo, mas sentar com a pessoa em particular, não, ele já saía gritando e batendo na mesa, falando palavrão, assim, todo mundo xingando o gestor na frente da equipe, entendeu? Sim. Isso dava abertura para a equipe, né, dar de dedo naquele gestor, né, e apresentar esse mesmo comportamento. Sim, né? E aí é uma abertura para comunicação agressiva, né? Começar a ter um comportamento, uma comunicação agressiva. Interessantíssimo. Tu até teve aqui deixa eu ver. O Diego pergunta aqui, qual seria a dica para manter o controle emocional nesse momento de isolamento e incerteza? O controle emocional. Controle emocional é delicado, porque quando a gente fala de controle, né, é a forma como eu lido, como eu percebo essas emoções, não que eu vá controlar, né, vou parar a minha raiva agora, né, peraí, um momento, vou respirar e vou controlar, não, né, o controlar é o como eu vou fazer com essa raiva para que ela não seja tão aparente, que vai afetar, né, a minha equipe, por exemplo, né. Então, a primeira coisa, mais importante, é a gente ter um tempo, né? Ter um tempo para a gente, para respirar, para terminar de sentir e para colocar isso no seu devido lugar, né? Eu brinquei com alguns colegas esses dias, eu levei uma mijada, saí de lá morrendo de raiva, né? Eu disse, então tu levou a mijada, tu sai dessa sala, pelo amor de Deus, tu vai respirar o ar de outra sala, tu vai tomar um copo d'água em outro lugar, tu sai dali, porque a raiva parece que tá toda ali, né? Onde tu levou aquela mijada, né? Então tu sair do ambiente é uma opção, né? Reduz um pouco a carga, né? Respirar o ar de outro lugar ou tomar uma água também ajuda, né? Algumas pessoas precisam de pronto já colocar para fora, então tem gente que soca um travesseiro, tem gente que chuta uma parede, não é o mais indicado, né? Mas enfim, eu já conheço gente que até quebrou a mão de tentar socar a parede, né? Mas enfim, mudar de ambiente, né? Respirar, ter essa possibilidade de respirar um pouco, já ajuda a, entre aspas, né? Vamos usar essa palavra entre aspas, controlar, né? A recuperar o controle. Lidar melhor com as situações, eu acho, acredito, né? Isso. Como você falou no início, a intenção não é a gente pegar a emoção e guardar no bolso, né? A ideia é você se entender, se conhecer melhor para poder lidar com as suas emoções e, consequentemente, você entender melhor o outro para poder orientá-lo naquele momento, para você poder dar um norte na sua organização, porque nesse momento está todo mundo com as emoções à flor da pele, né? É muito medo pelas incertezas, raiva pelas ações que estão sendo tomadas, quantos negócios nós estamos vendo que não estão conseguindo abrir as portas, né? Quantos negócios que nós estamos vendo que estão trabalhando abaixo da sua capacidade. Quantos aqui não estão conseguindo sobreviver também no mercado. Então, assim, a gente está vivendo pessoas desempregadas. Então, todas as emoções, elas estão à flor da pele. E, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade no mercado. E aí há muita excitação, né? Há muito entusiasmo. E aí a alegria também, ela tem um papel, né? Como uma emoção, né? E eu queria que você falasse também sobre a emoção da alegria, o que ela significa na nossa vida. E como que ela também pode ser uma disfunção, né? Como que ela pode ser benéfica e como ela, em estado disfuncional, ela pode interferir também na nossa tomada de decisão, na nossa saúde mental. Sim, porque quando a gente fala de alegria, existe a alegria assim, de estar bem, de estar feliz, né? Aquela alegria num nível assim menor, e existe a alegria da euforia, né?
que aí é uma alegria muito exacerbada, né? A gente tem até transtornos mentais que ficam, né, nessa oscilação entre a euforia, né, e um estado de depressão, né? Então, quando eu estou nessa euforia, nesse estado muito exacerbado, meu Deus, minha palavra, esse estado, ele se assemelha ao sentimento de raiva, né? Então, também é um momento muito delicado para você tomar uma decisão, para você fazer uma mudança, para você contratar uma pessoa. Na alegria, na euforia, a gente sai contratando, né? Sai, não, porque vai dar tudo certo. Ela exagera na perspectiva, né? É uma expectativa, né, muito grande de que está tudo maravilhosamente bem. Enquanto que a gente não está assim maravilhosamente bem, a gente está sempre oscilando, independente do contexto, independente do momento, a gente está sempre oscilando, né? Então, esse estado de alegria, né, muito exacerbado, eu diria que seria interessante tomar esses mesmos cuidados que a gente toma com a raiva, né, de dar um tempo de processar a informação, de não tomar decisão, de não fazer mudança, né, para que a gente esteja consciente, né, esteja bem com as nossas capacidades mentais para poder fazer esse tipo de processo, né, racionalizar, porque quando a emoção fala muito alto, seja qual for a emoção, né, a capacidade de racionalizar, ela fica aqui, né, pequenininha, né, então, quando a gente tenta controlar a emoção, a gente faz assim, né, e tenta diminuir, né, racionaliza, tenta racionalizar, mas, na verdade, para um processo de decisão, a gente precisa estar racionalizando, né, e quando a gente fala da questão mental, da saúde mental, a gente precisa estar entendendo essa parte emocional, então as duas têm que andar juntas, né, sem você extremos. chegou num exemplo que é o que a gente, do senso comum, vem, né, mas que é uma lógica que a gente esquece. Se sentir extremamente feliz é bom demais, a alegria é bom demais, é um sentimento bom, mas tudo aquilo que sai do equilíbrio, ele traz algo negativo ou que vai tirar o equilíbrio da situação, né? Então, tudo que é demais pode desequilibrar essa balança. Então, aquela premissa do equilíbrio é sempre a melhor opção, ela cabe aqui nas emoções também. Deixa eu ver aqui, Margarete, seja bem-vinda, que bom que você está aqui conosco, comunicadora. Fala, Su. Lembrando que o equilíbrio é um estado de ilusão. Isso eu não sabia, É uma ilusão. A sensação de equilíbrio, né, é importante, claro, quando a gente percebe que, por exemplo, as caixinhas do racional e do emocional estão ali, né, pareadas. Essa sensação é muito boa, mas é uma ilusão, né? Então a gente precisa estar o mais próximo, porque elas nunca vão estar totalmente equiparadas. Sim. Né? Mas o equilíbrio, eu tenho um paciente que a gente brinca, o nirvana a gente nunca vai alcançar, não. Né? Então esse equilíbrio, assim, total é ilusão. Mas, assim, buscar um equilíbrio em meio a tudo que acontece é importante, né? Até para a gente manter a rédea, né, da situação, manter esse controle. É como um referencial, então, é isso que você diz? Isso. Estar o mais próximo, né, da emoção, da racionalidade. Quanto mais a gente tentar chegar próximo desse equilíbrio, é mais saudável, nesse sentido. Mas é uma utopia, uma ilusão a gente imaginar que eles vão chegar a um momento que estarão totalmente equilibrados. É isso? Isso. Então tá bom. Isso é bom saber, porque a gente está falando aqui de psicologia, mas eu gosto e eu escuto, eu leio, né, me identifico muito com a filosofia indiana, e eles falam muito, né, de encontrar o seu equilíbrio, de encontrar a paz por meio desse cuidado com as emoções, do autoconhecimento, do estado presente, de estar presente, né, que até é uma das indicações que eu vejo muito na parte da psicologia organizacional, que reduz a ansiedade, né? O estar presente, é uma forma de você reduzir essa movimentação, esse barulho mental,
trazer você por aqui agora, para não ter aquela ansiedade do que vai acontecer, né? E buscar esse equilíbrio, ele faz com que a gente desacelere um pouco e traga para o momento agora e tira um pouco daquele peso, né, que fica sobre as costas, e eu preciso resolver o mundo, mas eu não consigo resolver o mundo. E se eu tentar resolver o mundo, é óbvio que eu não vou conseguir e vou ter frustração. Então, se a gente começar a trazer, né, tudo, a gente paralisa também, né? Ou começar a tentar trazer tudo para chegar à perfeição, paralisa. Mas o importante é essa busca, né? Essa busca de trazer as sensações para a racionalidade, mas não deixar de senti-las. Essa paz que você citou, acho que resume tudo, né? Que a minha sensação de paz é diferente da sua, mas é essa busca, representa essa busca por esse equilíbrio, né? De estar bem, de ter as minhas capacidades, as minhas habilidades preservadas, de poder produzir. Essa paz, né? Essa aceitação, elas são a representação desse equilíbrio. Sim, tem uma pergunta aqui, isso, eu não acredito, já é 10 para 6. Ai, meu Deus, o tempo. Ih, Danusa, eu não acabou. acredito, a conversa é ótima. Tem uma pergunta aqui, ó. Em que momento procurar um especialista, uma psicóloga? Como saber identificar quando precisa de uma terapia? Muito importante. Assim, a gente, às vezes, perde essa paz, vamos dizer assim, né? A gente começa a não se sentir bem, por exemplo, em relação a uma emoção, a uma tristeza. É uma situação, né? Uma situação de luto, uma situação, um processo de mudança, o estresse do trabalho, qualquer que seja a questão, né? É a partir do momento em que isso começa a atrapalhar a minha vida, isso está patológico, né? Ou seja, já há o início de uma doença, né? Está atrapalhando a minha vida. Por exemplo, a gente falou da ansiedade, né? Às vezes, a minha ansiedade, né, chega num ponto que eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo dar conta das minhas tarefas, eu não consigo, enfim, né, prestar mais atenção, eu não tenho mais memória nenhuma do que eu tinha para fazer. A partir do momento que isso começa a atrapalhar a sua vida, aí realmente a ajuda é muito importante, porque aí você não consegue funcionar, né? Daí em diante, sozinha a gente não consegue dar conta, e a gente sempre fica postergando, não, eu vou dar um jeito, não, eu vou dar conta, peraí que eu vou, né? A gente sempre fica tentando ser autossuficiente, o que também, né, é muito difícil, é importante ter ajuda. Nossos limites, Isso que é importante, sabe? Entender os nossos limites, né? Saber, ter a humildade de saber que a gente precisa de ajuda também. Eu acho essencial. Nós precisamos terminar, mas para finalizar, que está no nosso horário, agradeço aqui a participação de todos, a presença aqui, a Marina também está aqui, seja bem-vinda. Eu queria que você deixasse para a gente a sua mensagem final, as suas dicas finais, orientações, para quem hoje está vivenciando esse cenário dentro das organizações, como profissional, como dono de empresa, como empreendedor, como lidar com a saúde mental, e se puder trazer aí dicas de práticas, né, que vão auxiliar nesse momento. Pode ser? Vamos ver o que dá para falar antes do Instagram derrubar a gente. Então, a dica mais prática, assim, a coisa mais óbvia e mais prática que a gente às vezes esquece de fazer, que é importante para esse contexto, é respirar, né? Respirar, né? Não precisa aprender a meditar, fazer uma técnica bonita de atenção plena. Respirar, né? É tão difícil a gente parar e respirar de verdade. Quando a gente respira, a gente se coloca naquele lugar, a gente se coloca presente, a gente percebe onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, enfim, a gente coloca a cabeça no lugar, quando consegue parar e respirar por um minuto, que seja, né? Essa seria a dica mais importante, né? Então, respira,
pensa, né? Coloca, como a situação é de muita tensão, coloca no papel o que você tem para fazer, né? Porque a sensação que a gente tem é de que não dá para fazer nada. Atualmente a gente só lava a roupa, só lava a louça, faz comida, né? Trabalha mais ou menos e fica aquela coisa assim, tá assim, né? É a sensação aqui em casa também. Então, coloca no papel o que tem para fazer, põe por nível de importância e faz o que dá para ser feito, o que é possível ser feito. Não dá para se martirizar, não dá para se culpar, porque a gente não é Mulher Maravilha para dar conta de tudo, né? Os gestores também não são super-heróis, né? Para achar que vão dar conta, né, de todo mundo, e é muito mais difícil você lidar com uma equipe que não está presencialmente ali na tua frente, que está home office, está distante, enfim. E segue o que você consegue fazer, né, dentro das tuas possibilidades, né, a partir do momento que você consegue entender, né, quais são as suas possibilidades e aceitar, você pode passar para amanhã o que não deu para fazer hoje, você pode mudar as suas prioridades para o dia seguinte, mas você consegue lidar de uma forma mais leve, né, que quando a gente se sente em paz, né, quando a gente se sente mais leve, a gente consegue tomar decisão, fazer o que é melhor, fazer bem feito, fazer mais rápido até, produzir, né? Então, essas duas dicas acho que já são bem simples e ajudam. É essencial, né? Porque nesse momento a gente está vivenciando coisas diferentes. Ali, você, como você falou, botar bom dia, Ricardo. A gente colocando ali num papel, isso é uma forma da gente também criar uma rotina, né? Porque acho que uma das coisas que estruturou muitas pessoas eu estava acostumada a fazer de uma forma, eu tinha uma rotina e agora mudou tudo. Então, trazer de alguma forma, alguma rotina para o teu dia vai fazer com que você se sinta um pouco mais seguro com com o teu dia a dia, com o que você precisa resolver, né? E o se manter de alguma forma ativo, eu acho que também é uma boa dica, né? Ativo, seja fazendo boas leituras, tendo um momento para se desconectar, é importantíssimo para que você, por exemplo, eu me peguei nas 2 primeiras semanas trabalhando 2, 3 vezes mais do que antes da pandemia, porque antes eu tinha deslocamento, eu ia até o cliente, a gente tinha os trabalhos, e hoje nós trabalhamos, eu acordo às 5 horas para fazer meditação, como eu faço, mas teve momentos em que eu me via acordando 5 horas para trabalhar e fui dormir 10, 11 horas da noite trabalhando. Isso traz uma carga, claro que tem dias que a gente precisa disso, né? E é importante também respeitar que aquele dia a gente vai precisar. Mas, aquilo que você trouxe, né, o equilíbrio. Pensar que se a minha bagagem está cheia, como é que eu vou orientar a minha equipe? E aí que entra a respiração. Se eu não consigo respirar, como é que eu vou dar suporte para as pessoas que estão ali? Então, eu acho muito válida essa dica que você trouxe de organização para trazer uma rotina e também da gente buscar formas de fugir fugir não, né? Mas no sentido de sair um pouco deste ambiente para que você encontre o seu momento de paz, de descarregar toda essa carga emocional que a gente está vivendo e de mudança, para você ter mais energia para responder às mudanças que vão continuar, as pessoas que você vai ter que lidar e tem que estar preparado, né? A equipe que você vai ter que coordenar, dirigir, e vai precisar também estar bem para poder orientá-la, né? Tudo vai da percepção desse momento em que eu respiro, né? Então, às vezes, nesse processo de respiração, eu consigo perceber as minhas emoções, eu consigo perceber os meus sentimentos, eu consigo colocar, tem dia que eu vou precisar produzir o dia todo, vou dar um jeito, tem dia que hoje não rola, não dá para fazer absolutamente nada, então vai dormir, né? Não, tem dia que não dá mesmo. Né? Mas esse processo de respirar coloca a cabeça no lugar e daí a gente consegue se entender um pouco melhor, né? Lidar um pouco melhor com o que nós temos. Não, que show. Su, infelizmente a gente precisa acabar. Tinha muito assunto aqui, porque isso tem muita informação, né? Tem muito trabalho em cima disso.
e principalmente dentro das organizações. E Su, eu esqueci de dizer no início da nossa live, do nosso presente. Gente, esse tema ele é muito vasto e a gente tem um trabalho profundo, a gente tem um trabalho super bacana que nós estamos desenvolvendo, então eu convido a todos para acompanhar aqui no nosso Instagram, no meu, da Companhia da Estratégia, no da Suelen Mengato, acompanhar, porque nós vamos trazer novidade, um trabalho super bacana que nós estamos desenvolvendo para formar líderes, para trabalhar, para lidar com pessoas, para lidar com esses sentimentos, para lidar com a saúde mental. Tá? Então, fica o convite para todos vocês, acompanhem. E quem participou dessa live aqui, ó, a gente vai gravar, tá gravada ela. Não vou esquecer hoje, tá, Su? Ela vai ficar gravada. Depois nós vamos jogar no nosso IGTV. E aqueles que participaram aqui vão ter um desconto super especial para quem quiser participar dessa formação. Tá bom? 28 segundos, 27. Muito obrigada. Uma ótima semana para todo mundo. Su, um beijo. Muito grata por compartilhar conosco.